Olá, boa tarde. Somos da Juventude Espírita aqui da Aveluz. Me chamo Ana Clara E eu me chamo Ana Luísa. e hoje estamos aqui entrevistando dois palestrantes que tivemos hoje, nesse domingo. Podem se apresentar? Boa tarde, Valdir Júnior, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Boa tarde, Hércules Bruno, da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal. Obrigada. Bom, como vocês conheceram o Espiritismo? Para os dois. Ui, perdão. Vou botar aqui o microfone, né? Como eu conheci o Espiritismo, depois Hércules fala como conheceu, através da mediunidade de uma irmã minha. Aos 13 anos de idade, apareceu uma mediunidade e os espíritos estavam dando comunicação. Isso levou a gente para o centro espírita. Com o tempo eu conheci a doutrina espírita no centro espírita Vitor Hugo, ainda aqui em Natal, há muitos anos atrás. E você, Hércules? Rapaz, eu me tornei espírita de uma forma muito interessante. Nós estávamos num barzinho, né? E na saída do barzinho, eu passei na frente do centro espírita e vi uma pessoa desenhando umas coisas no quadro. Aí eu olhei assim, os caras continuaram e eu entrei no centro, sentei e fiquei assistindo uma aula sobre sonambulismo. Aí eu achei muito interessante aquilo, muito interessante. Aí eu fiquei olhando aquilo muito interessante e aí quando vi os caras voltaram, preocupados. Rapaz, tu entrou lá, não saiu mais, naquele canto. E dessa brincadeira eu me comprometi de todas as terças-feiras ir lá no estúdio. Só que quando eu comentei em casa, minha mãe disse que já frequentava lá o centro e eu não sabia, por algum motivo, não sei, eu não sabia. E ela mostrou os livros que tinha lá e isso foi, vamos dizer assim, o meu primeiro contato com o espiritismo. Agora, com a literatura espírita, foi alguns anos antes, acho que eu tinha 13 para 14 anos, um livro chamado O Porquê da Vida, de Leon Denis, dando sopa assim, lá pelas gavetas da casa do meu avô, e tinha lá as cartas de uma morta. E aquilo me chamou muita atenção, que eu digo, peraí, como é que pode um negócio desse? E aí, da minha curiosidade, foi que eu vim sabendo. Mas eu só me tornei espírita mesmo quando eu descobri a atividade assistencial. Quando eu, junto com outro amigo que era também candidato a espírita, nós fomos visitar uma tribo, nós morávamos em Roraima, e a gente foi visitar uma tribo indígena que passava muita necessidade, e nós fizemos uma campanha na cidade todinha, que a gente era muito, como filho de militar, a gente ficava sempre na vila, né? Mas aí, por causa dessa atividade, nós andamos Boa Vista inteira, né, lá em Roraima, e fizemos um agito, recolhemos lençóis, tudo, e a ação no bem, né, eu costumo repetir muito isso, a teoria é muito convincente, mas a prática é que realmente deixa a gente firme na nossa convicção. Aí eu me tornei espírita. E a outra pergunta é: como surgiu o grupo de amigos e canções? O Amigos e Canções, na verdade, há 30 anos atrás, 30 anos mais ou menos, nós nos conhecíamos, eu, Hércules, Vitor Holanda e Adriano Gomes. E nós fazíamos músicas, na idade de vocês, a gente, não sei na sua, mas mais ou menos na sua, a gente fez algumas canções. Essas canções foram gravadas pelo Grupo AME, que iniciou esse trabalho de divulgação da música espírita pelo Brasil, gravou alguns CDs, outros grupos gravaram as nossas músicas, mais ou menos umas 14 músicas. E quando depois que a gente casa, né, vai cuidar da família, alguns anos depois a gente retorna a se encontrar e as músicas estavam tocando aí na internet, tudo que era canto. Aí nós chamamos os meninos, na época, né? Nós chamamos Hércules, Adriano e Vitor e digo, olha, vamos formar um grupo, já que as músicas estão tocando as nossas músicas por aí, vamos tocar a gente. E aí a gente começou a se juntar, né, Hércules, para fazer algumas apresentações, e quando a gente fez a primeira apresentação, que inclusive foi muito interessante, todo mundo estava cantando, até os jovens. Aí a gente ficou feliz, né? Aquele orgulho, não aquele orgulho chato, mas aquele orgulho bom
né, da gente ter, de ver que o trabalho da gente, sem nenhuma pretensão, cresceu. Daí surgiu o Amigos e Canções. Quer acrescentar, Hércules, alguma coisa? E a única diferença que existe entre a interpretação nossa para do grupo AME e a dos outros é que nós somos os autores, né? Aí a turma diz assim, vocês, se é melhor, se é pior, eu digo, não sei. Sei que a original é essa. Os outros... Bom, a penúltima pergunta é: qual a emoção de levar o evangelho através da música? Graças a Deus, eu tive a feliz inspiração de tocar violão logo cedo. Aí eu acho que na sua idade. 13 anos, mais ou menos. 13 anos. Eu comecei com 13 anos a tocar violão. Aos 19, 20 anos eu me tornei espírita. E aí comecei com atividades. A gente já se conheceu bem cedo, né? A nossa turma, né? Porque nós temos a alegria de ter uma turma que era toda espírita, os amigos. Eu casei com uma pessoa que era minha amiga, né? Hércules também, o Vitor. Então, a gente estava o tempo todo junto, a gente estava o tempo todo reunido. E a gente ia para as visitas no hospital, antiga colônia dos Hansenianos, né? Antiga lepra, né? Que hoje não chama mais, chama Hanseníase. E nós levávamos lá da vovozinha, exato. O abrigo de idosos Gilvino Barreto, ali na Alexandrina de Alencar, e a gente levava música, as nossas e outras músicas que a gente ia aprendendo. E sempre foi maravilhoso. O tempo foi passando, as coisas foram se modificando no movimento espírita, e hoje a gente consegue trazer palestras também musicadas, né, que dá uma energia muito bacana entre o público e o palestrante. Você quer acrescentar alguma coisa, Hércules? Não, quer dizer, sim, né? Divulgar o evangelho através da música. A música é uma das formas de tocar a alma, né, Júnior? Às vezes a gente faz uma fala e se a gente conseguir colocar uma música, né, logo depois, dentro do tema de preferência, né, acontece uma melhor fixação, porque quanto mais você conseguir acordar o emocional de quem está escutando, a estrutura emocional ela capta melhor, ela fixa melhor a informação do que só pelo intelecto, só pela razão, entendeu? Então, a música a gente sempre usou música, né? Nunca, na verdade, a gente não usou mais porque alguns centros espíritas, né, não é que não autorizassem, não gostavam, somente em eventos em eventos comemorativos, né? A recomendação era que só tocasse música quando fosse uma festa ou uma data especial. Aí a gente ficava por ali, a gente tocava entre nós, tocava na evangelização, no ESD não, mas hoje, graças a Deus, as instituições não têm nenhum problema, não. Se você disser assim, posso levar o violão? Traga, pelo amor de Deus. É difícil você encontrar uma instituição que feche isso, né? Inclusive, meninas, as estruturas do movimento espírita, elas são bem robustas, né? São grandes. Então, você partindo da Federação Espírita Brasileira, são 8 áreas atuando o tempo todo, em todo o Brasil. Uma dessas áreas foi criada recentemente, que é a área de arte. Então, está no Brasil todo, está se falando como levar a arte, não só a música, mas a arte para dentro do ESD, para dentro do ambiente da palestra, para a juventude, né, também. Então, essa área está pensando isso e assim, já há muitas atividades que envolvem a música, principalmente na mocidade. E agora a última pergunta. Quais atividades você acha importante que a juventude espírita desenvolva no centro? Você me fez lembrar agora, quando eu cheguei à primeira casa espírita, lá na Seca, e eu tinha, acho que 19 anos, mais ou menos, e foi essa pergunta que eu fiz lá. Eu digo, olha, o que é que a gente faz aqui? Quais são as atividades, né, que o jovem pode desenvolver? E a gente, naquela época, eu tomei... Né?
que Hércules fazia parte. E lá a gente se conheceu. E a gente já começou a trabalhar em visita. Depois a gente pegou o trabalho lá de Mãe Luísa, evangelização em cima do morro. Está até hoje o centro lá, o centro espírita. Então, o que o jovem pode fazer na casa espírita? Nossa, muita coisa. Muita coisa. Só precisa entender o jovem e o não jovem, pelo menos fisicamente falando, que é preciso ter diálogo. Só isso. Diálogo para que as duas partes possam entender que tanto nós, né, como os jovens, temos o que dar. Agora, com planejamento, né, com responsabilidade, mas eu sou digamos assim, do pensamento de que o jovem ele deve ir atuando onde for possível. Ele já consegue coordenar uma mocidade, uma evangelização, ótimo. Ele já consegue fazer visita, ótimo. Ele consegue ir à tribuna fazer um exórdio. Lá, o exórdio é aquela mensagem preparatória, né? Antes da palestra. Ótimo. André Siqueira, que é nosso contemporâneo, que hoje está lá na Federação Espírita Brasileira, ele subiu à tribuna da Federação com 13 anos. 13 anos de idade. Então, eu vou deixar um pouquinho para Hércules falar aí. Júnior, você pode... Foi boa essa evocação dos nossos tempos, né? Eu também cheguei aqui na Federação daqui com 17 anos. Foi quando eu procurei Dona Alba Tavares, nossa querida Alba Tavares, na nossa federação. Mas eu nunca vi assim, nenhum obstáculo a nenhuma atividade que o jovem possa fazer. Aliás, nós enfrentamos, você se lembra muito bem, nós enfrentamos muito isso, muito, porque a gente queria fazer e as pessoas, os dirigentes... Aliás, eu cheguei no Espiritismo numa época em que era tudo muito rigoroso, sabe? Para você ter uma ideia, na tribuna, era quase todo mundo de paletó. As idades médias eram tudo superiores a 60 anos. Não tinha chance de ter um jovem numa tribuna, de ter um jovem assim, fora, sabe, do padrão. Não tinha chance. Era todo mundo aquele pessoal, quanto mais antigo, melhor. E a gente chegou, assim, querendo dizer, nós estamos aqui para fazer. Primeiro ponto, estudar o Espiritismo. Porque você só pode colocar a sua opinião, só pode colocar a sua ideia, se você entender, se você estudar. Então, aliás, é um ótimo prato para quem não quer que ninguém participe, é não deixar ninguém estudar. Não é? Porque todo mundo, você na ignorância, a pessoa na ignorância, o outro diz, vamos por ali. Aí você diz, mas por quê? Diz, é porque eu já estudei e sei que é por ali. Aí você que não estudou, você diz, só pode ser. Né? Mas se você também estudou, e o estudo espírita é livre para todo mundo, onde o antigo tirou a informação dele, você também tirou, você também lê, toda a literatura está aberta e hoje disponível na mão da gente, no celular. Então você estuda, se esclarece, e aí sim, tudo que você vai fazer tem uma base. Tem uma base. E aí, aquilo ali dá a condição de você executar... Eu até estendo, viu, Júnior? Eu não só estendo, por exemplo, em evangelização, em palestra, em atividades culturais, até no mediúnico. Até no mediúnico, eu não vejo nenhum problema. É até bom para derrubar o mito, porque se a gente for olhar, os médiuns, a mediunidade que compôs a codificação era com crianças. Não chegavam nem a ser jovens. As irmãs que... A maioria da resposta do Livro dos Espíritos foram dadas por médiuns muito jovens, da idade de vocês. As irmãs Fox, lá, que gerou aquela questão toda de Hydesville, eram de 12 e 13 anos. Então, a gente diz assim, qual é o problema? Olha, se você tem aí o estudo a seu favor, você pode ir em qualquer canto. Agora, só não pode, vamos dizer assim, chegar e impor, né? Você só não pode chegar e dizer assim, nós queremos assim e acabou. Não. O diálogo é possível, porque hoje os dirigentes espíritas são mais jovens também, tem a cabeça maior, o presidente da federação, um garotão, né? Então, eu também, quando fui presidente da federação, também era bem jovem. Então, as pessoas chegavam, conversavam com a gente, não, vamos mudar isso aqui, vamos fazer isso, e não tem problema. Agora, é preciso, primeiro, ter responsabilidade, ter estudo, né, que é o primeiro ponto, manter-se firme na tarefa de aprender, compreender as lições todas direitinho, e o segundo ponto é ter responsabilidade. Não é assumir uma tarefa e depois, não, aí ele é jovem, foi para não sei para onde. Aí não funciona. No nosso tempo, né, Júnior? A gente tinha
tudo que a gente assumia, a gente tinha responsabilidade de cumprir. Agora, a gente não gostava, no nosso tempo, por exemplo, quando alguém vinha de cima, assim, por exemplo, vinha um feriado, aí marcava um treinamento, um negócio. Aí a gente dizia, esse feriado a gente está querendo ir para a praia, né? Estamos querendo... Vamos trabalhar o evangelho, diga-se de passagem, né? Vamos estudar e tudo, mas na praia. Aí disse, não, a gente vai fazer um encontro não sei onde. Eu disse, rapaz, aí vamos ter que conversar aí sobre isso, né? Acontecia isso demais. Quer dizer, estou dando um exemplo do conflito inevitável entre as faixas, né? Mas a gente, nas noites, a gente ia para as praias, nas nossas noites, a gente fazia as mesmas leituras, os mesmos estudos, não tinha problema. Agora, assim, também não significava que a gente não conversasse, que não chegasse e dissesse, olha, a gente está com uma outra ideia, assim, 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 e às vezes os dirigentes tranquilos não tinha problema. Não, rapaz, façam do jeito que vocês estão. A gente, quando começou a fazer as visitas, na colônia, no lar da vovozinha, no Juvino Barreto, a gente começou por nossa conta. Não foi nenhum dirigente que chegou para a gente e disse, ei, que tal se vocês fossem visitar? Muito pelo contrário. Nós puxamos nós, os jovens, fomos que puxamos os antigos para visitar as instituições. Veja que coisa. Então, quer dizer, qualquer atividade, o jovem que queira, né, não tem esse negócio de, eu não estou preparado. Tá. Quando você é chamado é porque você está pronto. Né? Vocês estão prontas, por exemplo, para serem entrevistadoras agora, nesse momento. Nem duvidem que vocês estavam preparadas para isso. Tem mais uma pergunta. Deixa eu ver se consigo... só um instantinho. Pronto. Como foi a idealização do projeto Alma Lavada? Isso é específico. Podia também a Júnior ser perguntado pelas atividades lá no hospital, né, Júnior? Sim. Sim, que ele participa. É essa coisa também que a gente pegou na juventude. Nós não fazemos só uma coisa, só numa instituição. Entendeu? A gente faz coisas que são de instituições e coisas que são nossas também. Porque o crescimento espiritual é individual, é pessoal. Você tem que crescer. Então, você não é obrigado a fazer como no colégio. Eu só leio o que o professor mandar, eu só faço o dever que o professor passar. O que lhe impede de dar uma lida na matéria? Pegar um outro livro e ler para frente? O próprio professor vai ficar admirado. Já estudou tudo isso? Já, eu vivo para estudar. Minha profissão é essa. Então, não é nenhum problema estudar. Então, a gente tem atividades, né? Por exemplo, a instituição que eu frequento, por mais tempo, né? Que é a Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, todo mundo lá tem atividade em outros cantos. Todo mundo tem atividade em outros cantos. E todo mundo compreende que isso acontece. Então, a Alma Lavada, que é um projeto de banho de rua, né? Ele foi idealizado, inclusive o Uchoa, que estava aí, foi um dos que me chamou. Eu nem estava tranquilo, quando disse, rapaz, a gente queria que você participasse de uma reunião assim, assim, assim. Lá na nossa empresa mesmo, a gente fez a reunião e construímos o banheiro, né? Então, pegamos um reboque, construímos um banheiro e, desde então, fazem acho que 6 anos, acho que quase 7, que a gente, todas as terças-feiras, a gente vai... coloca o banheiro à disposição para o banho, aos moradores de rua, e lá a gente dá roupa, barba, cabelo, asseio. Quando o pessoal da unha vai, também é uns missionários, porque cortar a unha dos nossos irmãos da rua não é brincadeira, né? Mas vamos, o cara fica todo bem vestidinho, e a gente não trabalha com comida, porque em derredor várias sopas passam, né? Tem cuscuz, tem sopa, tem todo tipo de comida que em torno ali em derredor. Aí então nós nos dedicamos somente a essa parte do asseio, né? Do banho. Então é isso aí, o Alma Lavada, né? A gente podia falar de outras atividades, mas no caso só se Júnior quiser falar alguma coisa. O trabalho de visitação, né, nos hospitais, inclusive o pessoal chama capelania, né? Que é você ir ao hospital fazer visita. Vem, eu acho que do pessoal da Igreja Católica, se não me falha a memória, tá? Não vamos ter isso como uma verdade, tá? Porque eu não tenho segurança. Mas o fato é que a gente mantém uma atividade também há 8, 9 anos no Valfredo Gurgel, Hospital Valfredo Gurgel, no sábado de manhã, e a gente vai com muita música, muita gente, mas a gente usa poesia, a gente conversa com eles, a gente abraça quando sente que é possível dar um abraço ali, reconforta muito. São só espíritas no grupo? No grupo não são só espíritas, apesar de atualmente só ter espírita, mas às vezes aparece alguém que não é espírita.
Mas o grupo é espírita. O princípio da nossa ação é toda baseada na doutrina espírita. E é muito interessante, né, como eles recebem, tanto os doentes como os acompanhantes, que sofrem tanto quanto os doentes. E durante a semana à tarde, na segunda, mudou o dia, nós vamos ao Hospital do Câncer. É um trabalho muito sensível, também com música, com oração. E aí a música vem sempre acompanhando a gente. Há um outro trabalho também, Hércules, que surgiu nesse mesmo momento, há mais ou menos 8 anos atrás, que é no Varela Santiago, no domingo à noite, que foi batizado de Grupo Mágica, porque o pessoal leva uma mágica, mas um belíssimo trabalho com as crianças lá, em tratamento. Também usa-se música, também senta lá no chão e brinca com as crianças, né, a turma mais jovem, tudo é um trabalho muito bacana. Desse meu menino está participando, né? Eu atualmente não participo desse. Então essas atividades elas nos sustentam, né, Hércules? Eu quero ver uma pessoa que tem um domingo triste depois de ter feito uma atividade dessa. Não tem tristeza. Você não tem nenhum tipo de abatimento quando você se dedica ao próximo. Tanto um preventivo como um remédio, né, para qualquer tipo de tristeza. Exato. São situações que a gente vê de tanto sofrimento que quando você olha para a sua vida e você vê o que você tem, você sai completamente renovado. Completamente. Não vou nem falar nenhuma situação para não tomar o tempo aqui da entrevista. Na verdade, então, você recebe mais do que dá, né? Muito mais. Muito mais. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Eu achei muito interessante cada resposta de vocês. Foi muito... Como é que eu posso explicar? Aprendemos muito com vocês agora, nesse momento, nesse pequeno tempo que conversamos com vocês. Quer falar alguma coisa, Aninha? Não. Então, muito obrigada, tá bom, por estarem presentes hoje pela palestra, que eu vou assistir no canal da Veluz. E é isso. Muito obrigada.